eu quero agradecer mesmo, né, por esse convite. Quando ela me fez, né, o convite, confesso que eu fiquei, assim, muito feliz. Eu aceitei, assim, de primeira, adorei o tema, né, e fiquei, assim, na verdade, grata, né, porque, como a irmã leu aí meu currículo, né, eu sou da educação, né, e a educação me levou a trabalhar na gestão, que é uma área, né, óbvio, da educação, mas a educação, a formação de professores, né, é a área, assim, que eu sempre estudei, sempre me dediquei, e acabei trabalhando, né, entrando por conta dessas temáticas dentro da área da gestão. E isso para mim foi uma coisa muito importante, esse convite, porque eu percebi assim que o quanto essa minha trajetória, né, demonstrou que a gente consegue fazer esse link da educação formal, né, com o processo educativo, que é um pouco disso que eu pretendo falar com vocês. Então, assim, fiquei muito feliz. Falei, nossa, talvez uma coisa que só eu enxergava, né, de como tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu pesquiso e pesquisei impacta diretamente no trabalho que eu desenvolvo, o quanto isso pode ser relevante na vida de vocês, na atuação de vocês, né? Então, eu fiquei muito feliz, né? A gente faz a construção da nossa trajetória profissional, mas perceber que as pessoas perceberam isso é bastante gratificante e poder compartilhar com vocês. Então, assim, é de fato um bate-papo, sintam-se à vontade, quem quiser perguntar, está aqui comigo a Paola, que trabalha aqui também diretamente comigo. Eu falei, Paola, vai olhando, né, se as pessoas escrevem alguma coisa no chat também, então fiquem bem à vontade. Eu acho que mais do que trazer uma teoria ou trazer para vocês uma receita, algo novo, a proposta mais é uma reflexão mesmo sobre o impacto daquilo, do nosso trabalho na educação, o que ele faz na vida das pessoas que trabalham com a gente e que utilizam do serviço educacional das instituições onde a gente trabalha. Então, fiquem assim muito à vontade, né? Eu vou colocar a minha apresentação aqui. Deixa eu ver se eu vou fazer direitinho aqui. Bom, vamos lá, né? Então, a proposta aí da temática é cuidado, responsabilidade e excelência nas rotinas administrativas, né? E o objetivo maior é falar disso como parte da missão nas nossas instituições, né? Nas instituições católicas. Bom, falando um pouquinho de mim, a irmã Vânia já me apresentou, né? Acho que ela contemplou aí o meu currículo completo e quero dizer assim que o mais significativo de tudo isso que ela falou é que eu sou fruto aqui do Unisagrado, né? Então eu fiz a pedagogia aqui e desde um tempinho atrás, né, eu entrei aqui já ainda estudante de pedagogia no final do meu curso em 1999 e fiquei aqui até hoje. Então estou aqui até hoje, fiz toda a minha trajetória profissional aqui, apesar de ter tido experiências também em outras instituições, né? Porque professor, vocês sabem como é, muitas vezes está num lugar, está em outro também. Então eu também fiz essa experiência, mas estou aqui, né, desde 99. Tenho o maior orgulho de dizer, não sei se eles conseguiram entrar, mas eu comecei a trabalhar aqui na biblioteca, né? Então eu tenho, assim, desde o início da minha profissionalização mesmo aqui, de eu me tornar profissional, eu já entendia que a nossa ação ela é educativa. E eu fazia o trabalho na biblioteca mesmo, né? De colocar os livros na estante, de fazer aquilo com muito carinho, para que o aluno conseguisse encontrar e desenvolver, né, a sua aprendizagem. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história nesse todo, né? Numa situação onde eu comecei ali como estagiária e fui desenvolvendo em todas as áreas, né? Até chegar na área da gestão. Então, eu estou aqui desde 99. Fora essa questão profissional e de formação, eu também sou a mãe do Paulo, que é um menino muito sapeca, muito inteligente, que tem 10 anos, né? Sou casada e eu acho que isso tem muita relação também com o que a gente vai falar aqui. Porque educação, ela tem praticamente dois grandes ícones, assim, quando a gente pensa na nossa ação dentro das escolas, dentro das universidades, né? A gente tem o profissional professor, né? Que é aí um dos seres centrais nessa relação educativa.
E os educadores, todos nós somos educadores. Então, eu gosto sempre de usar um exemplo que eu uso com os meus alunos, que é assim, o professor, ele é um profissional, né? Então, é aquele que vai seguir um cronograma, que vai ter uma teoria, né? E eu digo assim, se a gente quer dar o maior exemplo de educador, a gente está falando da mãe, né? Então, eu digo, na pedagogia a gente aprende, olha, a criança com tantos meses, ela desenvolve a pinça. Então, que é o fato de segurar, ela consegue segurar e só depois que ela consegue segurar é que ela começa a desenvolver as outras etapas e por isso ela chega e começa a andar. Esse é o profissional. E aí, quando a gente é mãe, a gente diz assim, ai, vem cá, pega na minha mão, e fica fazendo um estímulo, né? E fala, vem cá. A gente não sabe de uma teoria da pinça, né? Mas isso é educacional. A mãe é educadora, né? O professor, ele tem que ser educador também. Significa que eu tenho o profissional, professor, educador, e eu tenho os educadores, que são todas as outras pessoas, que assim como a mãe, né? São todas as outras pessoas que trabalham nas instituições educacionais. Então, eu hoje aqui tenho uma função de educadora, assim como vocês. Então, quando eu digo aqui quem são vocês, né? Vocês são os educadores também, né? Que estão aí no dia a dia, dentro das instituições. Então, acho que o primeiro ponto para a gente refletir, né, é que a qualidade no serviço é a primeira oportunidade de demonstrar a missão da nossa organização. E as organizações onde nós trabalhamos, elas são organizações confessionais, elas são organizações católicas. Então, nós não somos professores, né, nesse momento, eu não sou professora nesse momento, né, eu não estou na sala de aula, mas eu tenho uma missão educativa. A pessoa que trabalha na cantina, ela tem uma missão educativa, ela é um educador, né, a moça da limpeza, ela é uma educadora, o atendente da biblioteca é um educador, a bibliotecária é uma educadora, né? Na secretaria, as pessoas que atendem são educadores. No financeiro, quem se preocupa ali com as contas, se tudo vai dar certo, são educadores. Então, é muito interessante que, especialmente nas instituições católicas, né, a gente precisa trazer à tona que nós não somos só profissionais técnicos de determinadas áreas, nós somos educadores. E ser educador, dentro de uma instituição católica, exige de nós uma postura que é diferenciada, né? E digo para vocês, é muito séria, é muito linda, né? Mas é muito séria, porque como cristãos, né? A gente é educador dentro de uma instituição católica, e aí o grande movimento que acontece nessas instituições é buscar ser um pouquinho daquilo que Jesus pediu que a gente fosse, né? Então, nas nossas ações todas. Então, falar para vocês disso, né, para mim é uma coisa muito importante, porque tem relação direta com aquilo que é a missão educativa que acontece dentro de todas essas instituições. Então, a gente começa pensando assim, que interessante, qual é a missão da minha instituição, né? Aqui, especialmente a irmã Vânia, nossa reitora, né, ela espalha por todos os cantos, então a gente tem folhetos nas agendas, nas paredes, tem a nossa missão, visão e valores, né? Por quê? Porque isso tem que ser presente no nosso dia a dia, não pode ser uma coisa que está escrito num documento e está guardado, eu sempre tenho que olhar e falar, nossa, eu estou seguindo a missão, estou cumprindo, né, a missão que a instituição me propõe. Então, isso é muito interessante. E aí, gente, eu trouxe para vocês uma pequena citação do Papa Francisco, porque eu quero que vocês saiam daqui, se eu pouco puder contribuir com vocês hoje, mas que vocês pelo menos saiam daqui com esse sentimento de pertencimento, que geralmente nas escolas, como o pessoal do administrativo, geralmente é um desafio, geralmente não acontece, né? E a gente precisa trabalhar muito com isso, que é se sentir
parte da obra educativa. Então, a educação cristã, olha que lindo, né? O Papa Leão, ele chega e traz para nós essa carta apostólica, que ela é maravilhosa, chama Novos Mapas de Esperança. Quem não teve a oportunidade de ler, faça isso. É curta, não é comprida, vocês vão conseguir ler. E isso, para nós, assim, é uma lição. Então, veja só, a educação cristã é uma obra coral, presta atenção. Ninguém educa sozinho. Imagina o coral, né? Então, é bem isso, é coral mesmo, né? Se um está cantando num tom, o outro precisa cantar no outro para ali eles se integrarem. Se um destoar, destoa todo mundo, né? Então, ele diz, ninguém educa sozinho. A comunidade educativa é um nós, olha que lindo, onde o professor, o aluno, a família, o pessoal administrativo e de serviço, os pastores e a sociedade civil convergem para gerar vida. Olha que interessantíssimo. Este nós impede que a água estagne no pântano do sempre se fez assim, e a obriga a fluir, a nutrir, a irrigar. Quando a gente consegue entender que o olhar não é o meu, eu, Eveline, acredito que o processo tem que ser assim. Eu acredito que nós juntos conseguimos fazer fluir, né? Aí a situação, ela muda totalmente de posição, né? Então, o fundamento permanece o mesmo. Olha só, a pessoa, imagem de Deus, capaz de verdade e de relação. Então, nós vivemos num ambiente educativo e, para isso, a gente precisa se compreender como nós, é a instituição, é a nossa instituição, é a nossa decisão, não é a minha decisão, ou é a decisão de uma irmã, não, é a decisão institucional. Não é o meu setor, é a instituição, né? Então, quando a gente consegue sair desse lugar, onde não é um lugar individualista, ele é um lugar coral, onde eu faço parte disso, né? A gente consegue mudar muita coisa. Então, quando a gente pensa na missão institucional, não é a missão da mantenedora, né? A mantenedora tem a missão, mas não, é a missão que é proposta para todos nós. E isso é demais, isso é muito lindo mesmo. Eu acho que é uma frase para a gente refletir muito. E essa missão, ela é parte de um processo bem feito. O processo, ele é exatamente o quê? Se uma pessoa nesse processo tiver contra a correnteza ou estiver destoando do coral, o processo não vai dar certo. E não significa que todos têm que fazer igual, mas olha que lindo, impede a água de dizer sempre se fez assim, não. Cada um com a sua contribuição, com as suas potencialidades, vai ajudar para que o nosso coral, para que o nosso rio, né, ele consiga fluir bem. Quantas vezes, e olha que legal, né, é assim, claro que é uma fala, né, eu, hoje em dia, faço um trabalho diretamente com a secretaria acadêmica, então posso dizer sobre isso, né? Então, quantas vezes a gente escuta, escolhi ficar na instituição por causa do atendimento da secretaria, foi um lugar de acolhida. Olha só, isso é muito importante. Como a gente escuta o contrário também, algumas vezes, né? De outras pessoas ou de outras instituições. Olha, eu não fiquei em tal lugar porque eu não fui bem acolhido, né? Eu não fui bem recebido. Então, a partir daí, a gente entende como nós, que trabalhamos numa instituição educativa e católica, né, temos essa responsabilidade, né, com o trato com as pessoas. E aí o Papa diz lindamente, né, a pessoa, imagem de Deus, capaz de verdade, de relação. E isso eu quis destacar para vocês, não foi aula, foi só um atendimento. E que muitas vezes a gente no atendimento não acha que a gente tem esse impacto. Não, ele quer fazer fisioterapia, então tanto faz o atendimento que eu fizer aqui. Não, não, isso não é tanto faz. É um processo, é a missão que começa a acontecer em todos os âmbitos, em todas as áreas de atendimento que a instituição tem, desde a recepção, a guarita, o estacionamento, os inspetores, né? Então, tudo isso faz parte da missão institucional. Bom, eu coloquei aí para vocês. Vamos ver se vai funcionar, hein, gente? É uma enquete. Para vocês não dormirem, vamos ver
se vai dar certo, vocês vão votar aí, quem puder, com QR Code, vocês votam. A Paola vai colocar o link para quem tiver, e a questão é, você sente que seu trabalho administrativo impacta diretamente a missão educativa? Vamos lá, pode falar a verdade, a gente não vai saber quem foi que respondeu, né? Vou dar um tempinho aí para vocês votarem, quem conseguir pelo QR Code, senão eu acredito que a Paola esteja colocando lá no chat para vocês o link, aí é só vocês colocarem o número. Olha, gente, a coisa atualiza, que isso aqui é obra da Paola, viu, gente? Ela que me ajudou com isso. Muito bem, olha lá, tô gostando, o pessoal sendo sincero. Vamos mais um pouquinho. Continua rodando. E se por acaso alguém não conseguir responder, também pode pensar. O que a gente sente? Que o nosso trabalho administrativo, aí onde você trabalha, na secretaria, no setor de bolsas, na recepção, no financeiro, né? Tem o pessoal que trabalha, cada instituição tem nome diferente, né? Tem o contas a pagar, contas a receber. Se tiver alguém aí que trabalha nas cantinas, nos restaurantes, pode ser que tenha algum coordenador aí também. Ó, aqui deu, eu não sei se é a limitação aqui do nosso, mas vamos lá. Por enquanto, então, 82 disseram que acham que o trabalho impacta diretamente na missão, né? Tá mudando aí um pouquinho. 17% está dizendo que impacta razoavelmente. E olha que bonitinho, 3%, pelo menos até o momento aqui, disseram que nunca tinham parado para pensar sobre isso. E é verdade, a gente não pensa mesmo, muitas vezes, né? Principalmente quando a gente, dentro de uma escola, desenvolve um trabalho bastante técnico, né? Talvez a gente não vivencie os alunos, eu brinco, né? Se vocês quiserem vir aqui, né? Olha, irmã Vânia, eu fazendo arte, né? Já estou convidando vocês para virem aqui conhecer o Unisagrado. Quando passarem aqui em Bauru, podem vir conhecer. Venham aqui, me procurem, que eu faço questão de apresentar a instituição para vocês. Faço isso com o maior carinho, com o maior orgulho. E aí eu vou dizer para vocês, quantas vezes, de fato, a gente percebe que as pessoas, elas acham, nunca nem pensaram sobre isso. Aqui o fluxo maior é no período noturno. Então tem o pessoal que trabalha manhã e tarde só. E quase não convive com os alunos, né? Com aquela coisa diretamente ali do aluno. Então, vou dar um exemplo, assim, vamos supor, eu trabalho na limpeza, por exemplo. Eu trabalho na limpeza amanhã, no período da manhã. Chega para limpar as salas que os alunos usaram à noite. Né? Será que essa pessoa, ela imagina que o trabalho dela impacta diretamente na missão da instituição? Talvez não, talvez nunca pensou. E não está errado, viu, gente? Eu achei super legal, tá? Claro que a grande maioria votou aí no impacta muito, né? 16% impacta razoavelmente, um pouco ninguém, e o 3% que nunca pensou nisso. Agora vamos lá, né? Ainda eu vou passar aqui, peraí, que ele demora um pouquinho. Só um pouquinho que eu estou tentando trocar. Aí. Então, vamos lá. Pensando um pouquinho nisso que vocês falaram, né? O nosso trabalho, qualquer trabalho que seja, qualquer área que seja, ele impacta muito na missão, tá? Mas é o que eu falei, o objetivo não era a resposta certa ou errada, era refletir sobre o impacto, né? Então, por que as rotinas administrativas, elas não são apenas tarefas, né? E por isso elas impactam diretamente na missão que cada instituição tem, né? Que cada instituição católica tem, né? Primeiro porque elas garantem direitos, educação, toda a parte formal, os registros, isso são direitos dos estudantes, direitos dos pais, direitos dos funcionários, porque a rotina administrativa, por exemplo, se a gente pegar o RH, ele trabalha com rotinas administrativas diretamente relacionadas aos funcionários, e não aos alunos, mas o impacto é se o funcionário, ele não
está lá adequadamente registrado ou adequadamente seguindo as regras que, né, que o Ministério do Trabalho exige, se ele não está recebendo seu salário em dia, isso vai impactar diretamente na ação que ele tem, então, o professor com o aluno. Então, por mais que seja um setor que não tem relação direta alguma com o aluno, ela garante o direito de quem? Dos trabalhadores da instituição. Então, também é isso, gente. Quando a gente fala das rotinas, nós não estamos falando só dos alunos e das famílias, nós estamos falando dos funcionários também, né? As rotinas administrativas, elas sustentam trajetórias, trajetórias do estudante, trajetórias institucionais, e aqui eu adoro contar uma, não sei se ela está aí, aqui na instituição nós temos o Arquivo Central, que é um lugar onde ficam arquivados os nossos arquivos físicos. Tem uma legislação, cada escola segue a sua, na educação básica é um pouquinho diferente, no ensino superior tem essa regra. E aí, quando a gente fala sustentam trajetórias, quantas vezes aparecem pessoas aqui solicitando documentos de 1970, 1980, e hoje a gente tem alta tecnologia. Naquela época, não. Nós temos os arquivos, e isso são trajetórias educacionais. E também a trajetória institucional. Depois, eu gostaria de ler o chat com calma para saber exatamente de onde vocês são, mas cada instituição tem uma trajetória, e a trajetória dela está onde? Nas rotinas administrativas, nos documentos, né? Gente, é uma emoção quando eu pego livros de diploma e que as pessoas escreviam os livros de diploma à mão. Existe até uma caligrafia específica para escrever no livro de diploma, é lindo. O que acontece? São trajetórias, isso faz parte da história da instituição. Nossa instituição tem mais de 70 anos, então essa trajetória, ela é sustentada, e a gente se mantém como uma instituição de qualidade, por quê? Porque essa trajetória foi sustentada por rotinas administrativas, por pessoas como nós, que fazem o dia a dia da instituição. Se alguém tivesse rasgado esse livro, hoje a gente não teria isso, não é mesmo? Protegem histórias acadêmicas, então ali existem os registros da aprovação, da reprovação, a continuidade, garantia de direito, educação básica, isso é seríssimo, né? O aluno ele precisa estar regularmente matriculado. Hoje a lei ela é bastante severa em relação aos pais que não matriculam os filhos na escola. Então, quando eu não tenho essa seriedade na garantia desse direito, dessa história, né? Isso é uma coisa bastante grave, e isso é parte da nossa missão, né? E geram confiança institucional. Hoje eu estava comentando que eu atendi um pai semana passada e ele disse, não, a minha irmã é reitora numa outra instituição aqui da região, mas eu escolhi que minha filha estudasse aqui por causa da confiança que a gente tem na instituição. Isso, gente, não tem presente maior para nós do que a gente ouvir um relato desse, não é mesmo? Então, veja, o cuidado, ele se manifesta nos gestos concretos, mesmo nos pequenos detalhes do cotidiano. Então, quando eu faço um registro com bastante atenção, quando eu cuido da vida do empregado, né, no caso, por exemplo, o setor de RH, ou quando eu pago adequadamente os tributos, cumpro todas as normas da LGPD, eu estou fazendo isso naqueles pequenos detalhes para garantir tudo isso, é um todo. E olha que legal, ninguém está na sala de aula, mas isso são ações educativas. Agora vamos lá para mais um aí, para caso alguém caiu no sono. Vamos tentar. Outra perguntinha para vocês. Digam para mim em uma palavra o que o seu setor mais oferece às pessoas. Agora eu consigo, acho que, ver setores aqui onde vocês atuam. Né? São setores diferentes. Então, vamos, ó, bonito. Vamos lá. Confiança. Comecem a escrever. Vamos ver qual a palavra que mais tem impacto aqui com esse pessoal que está aqui conosco. Eu estou aqui curiosíssimo, que eu não estou vendo aqui, gente, quantas pessoas tem, mas depois vocês me contam. A Paola está anotando tudo para mim. Vamos lá, olha. Muito bem.
Olha que bonito, mediação de conflitos. Boa tarde, pessoal. Boa Professora tarde. Eveline, só para Diga. falar que aqui no chat o pessoal está colocando serviço, desconto, acolhimento. Muito bem, que legal, é isso mesmo. Vai falando, viu, Paola? Fica à vontade. Se vocês não conseguirem acessar o link, podem colocar aqui no chat que a gente vai lendo também, tá bom, pessoal? Agora, depois de um tempo, eu resolvi olhar no relógio. Professor, é assim, então vocês cuidem de mim aí, senão eu vou embora. A gente sai daqui 6 da tarde, viu? A Lidiane colocou formação, capacitação também aqui. Ah, verdade, hein, Lidiane? Que bom que você está aí. Olha, muito bem, vou ler aqui, ó, uma nuvem de palavras, né? Na nuvem de palavras, quando a palavra se repete, ela acaba ficando maior. Então, a gente tem aí acolhimento, acolhida como grandes, né, palavras, a informação, confiança está sendo muito legal. Gostei também da mediação de conflitos. Sei que na educação básica esse é um item assim muito importante. E aí entender a missão da instituição na mediação de conflitos é muito importante. O nosso posicionamento institucional em relação à mediação de conflitos é muito importante. Inclusão, que lindo, apareceu ali também. Compreensão, transparência, qualidade de vida, ó, gostei. Direcionamento, segurança e informação, muito bem. Atendimento, formação, transparência, compromisso. Ai, gente, eu ficaria aqui horas com vocês, que legal. Depois a gente vai conseguir acessar também, e aí eu vou fazer um resumo, eu disponibilizo para vocês o resultado nos slides antes de mandar para vocês, tá bom? Então, olha que interessante, né? O que a gente mais oferece às pessoas. E tudo isso que está aparecendo aí converge diretamente com o tema que eu estou tratando com vocês, né? O acolhimento, a informação, a confiança, a segurança. Perfeito. Eu vou sair, é que demora um pouquinho. E agora sim, eu acho que a gente consegue. E que eu estou passando. Aí. Agora a gente consegue, assim, caminhar um pouquinho mais para uma lógica daquilo que eu pretendo falar com vocês, mas também continua nesse aspecto da reflexão. Então, 3 pilares importantes do trabalho administrativo, e nós vamos falar sobre esses 3 pilares de agora em diante. Então, primeiro, como atendemos? A questão do cuidado. Né? Então, como nós atendemos? Pense aí no seu setor, no seu trabalho. Ah, eu não atendo ninguém, gente, não atendo, fico aqui ó, no computador o dia inteiro fazendo conta. Está atendendo a instituição, está atendendo uma demanda, está atendendo. A gente atende sempre. No administrativo, nós estamos sempre atendendo. Então, pensem aí qual é a forma que você atende. Esquece isso só de aluno, só de família ou só de professor. Não. A gente atende várias frentes. Olha, por exemplo, o pessoal do compras, eles atendem as pessoas que solicitam as compras, né? Atendem a demanda daquele setor. A manutenção, atende aos chamados. Ah, mas eu não estou falando com ninguém, eu só vou pintar a parede. Ok, eu vou pintar a parede de um setor que está precisando, que tem uma necessidade. Então, como atendemos é o cuidado, tem relação direta com o cuidado. Como executamos? Aí ela tem relação direta com a responsabilidade. Como que nós executamos aquilo que nos foi solicitado num atendimento, por exemplo, né? E como que nós sustentamos isso? O que mantém a instituição, o que mantém o nosso trabalho, o que mantém o nosso setor? Aí ele tem relação direta com a excelência. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o cuidado. O cuidado, ele é uma postura profissional. E olha, gente, ele tem uma relação direta com o nosso trabalho nas instituições católicas. E pensando nessa apresentação que eu faria para vocês, eu até acabei anotando aqui para não esquecer, porque eu sempre lembro uma das passagens, assim, da Bíblia, da história de Jesus, para mim, que sempre me chama a atenção, é quando Jesus sentou no barco para ensinar a multidão. E é lindo, leiam, e aí ele fala assim, e ele sentou-se. Né? E esse sentar-se
para mim, ele tem uma relação direta com a postura do cuidado, né? Quando a gente diz cuidado não é só gentileza, não existem pessoas gentis, mas nem sempre elas são cuidadosas, então não é só gentileza. Cuidado, ele tem a ver com uma escutativa, então eu sento para acolher aquele que eu vou ouvir. Porque se eu atendo em pé, por exemplo, ele já vê que eu estou assim ali agitada, já quero que ele saia correndo, né? Não, eu vou ter uma escuta, eu vou entender o que está acontecendo. Outra questão do cuidado é a clareza na orientação. Eu preciso ser clara na orientação que eu vou dar para aquela pessoa que me procurou, seja uma coisa positiva ou negativa, mas eu preciso ser claro. Muitas vezes, né, eu brinco que eu adoro o pessoal que usa várias palavras difíceis, né, em determinadas áreas, usam-se expressões que são típicas da área. Então eu digo assim, vamos traduzir o que você está querendo dizer, porque não é todo mundo que entende, né? Então a clareza na orientação, aí eu vou lá e falo uma orientação toda técnica e a pessoa olha para mim e fala, tá bom, porque ela fica até envergonhada de perguntar o que significa tudo aquilo que eu disse. Então, esse cuidado, aí vamos lá, Jesus sentou-se para ensinar. Então, eu tenho que ser clara na minha orientação, respeitosa, respeitosa. E aí vocês vão dizer, ah, essa Eveline, eu já saquei a ideia dela, né? É dizer que tudo é lindo. É fácil ser respeitoso quando chega aquele pai aqui gritando, brigando, reclamando, falando que aqui está tudo errado. Isso não é fácil. Esse é também o nosso dia a dia, né? E aí, adianta eu agir com desrespeito diante do desrespeito? Não, eu tenho que ser respeitosa, eu tenho que dizer, ok, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Tenho que ter segurança da informação que eu vou passar. Então, eu tenho que ter segurança sobre aquela informação. Ah, mas olha, Eveline, é duro, né? De repente eu tenho vergonha de falar assim, ah, você aguarda um minutinho que eu vou ali conferir com a outra pessoa? Não tenha vergonha, mas responda com segurança. Atenção ao impacto da resposta. Dependendo da resposta que eu dou, meu Deus, ou a casa cai de vez, né? Ou acontece alguma coisa muito séria. Então, assim, como é a resposta? A gente já sabe que muitas vezes a resposta é que a pessoa quer. E muitas vezes não é aquela resposta que a gente vai dar. Então, eu tenho que ter atenção ao impacto daquela resposta. E já estar preparado até ali para poder lidar com aquilo, né? Cuidado não é ser simpático. Gente, tem gente que fica lá todo na simpatia, isso não é cuidado. Claro que ser simpático, ser gentil é muito importante, mas isso só não é o cuidado. Cuidado é ser claro, correto, atento, respeitoso. E às vezes o cuidado é dizer não pode, mas explicar bem, orientar o caminho, tratar com dignidade, né? Muitas vezes, eu acredito que a maioria delas, no nosso trabalho, tudo que dá certo flui muito bem, flui muito bem. Então, assim, ah, você gerou o boleto, o pai pagou, tá tudo bem. O aluno matriculou, o nome dele está na lista, perfeito. O professor está na sala certa, o laboratório está disponível. A gente fazendo a gestão dessa parte administrativa está perfeito. Na hora que tem uma coisinha assim, ah, não tem aquela sala que o professor quer. Então é a hora de eu dizer, professor, então, nós temos outra, né? Ela é um pouquinho mais distante daquela, mas ela é igual, ela vai poder atender às suas necessidades, não está ficando nada. Isso é difícil. Então, para o administrativo é sempre assim. Enquanto a resposta é positiva, é beleza. Quando ela é negativa, então a gente tem que saber lidar com o não pode, porque geralmente é ali que nasce um conflito. Então, eu coloquei aqui para o próximo, né? Eu coloquei um exemplo, mas já até acabei falando, né? Enquanto isso, no nosso dia a dia, uma mãe chegou muito nervosa. Tenho certeza que isso acontece aí nas escolas. E olha só como é interessante. Nós temos aqui, nós temos 6.000 alunos. E os alunos que chegam irritados, a gente conhece pelo nome, ou seja, não são muitos, né? A gente conhece o nome e sobrenome, então não são muitos. Mas a gente valoriza tanto isso, que isso fica na nossa cabeça. E aí você esquece os 5.995 que não dão problema, né? Mas vamos lá. Uma mãe chega irritada, o atendente poderia dizer, minha senhora, obrigada a passar bem, a outra instituição fica ali na esquina. Não.
Ao invés disso, ele fala, vem cá, vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Eu sei que a senhora não está nervosa, oferece uma aguinha, vamos conversar. Então, em 5 minutos, essa tensão acaba, né? Ah, Eveline, mas não é todo dia que eu estou disponível para isso. Eu sei, eu também não. Né? Então, quando eu não estou disponível para isso, eu tenho que procurar meu superior e dizer, hoje eu não estou legal, eu não tenho como ir lá para a frente de atendimento, eu não tenho como atender o professor, hoje eu não estou bem, porque a gente precisa ter uma postura de uma instituição que tem uma missão, né? E também ser sincero e dizer que hoje não dá, também é postura nossa, de ser verdadeiro, de fazer. Então, é bem legal, são muito interessantes esses casos do dia a dia, porque eu tenho certeza que se eu abrisse aqui, vocês vão ficar me contando até amanhã, né? O cuidado, ele reduz conflito e aumenta a confiança. E aí, né, gente, eu não poderia deixar de trazer especialmente uma citação da encíclica Fratelli Tutti, do nosso amado Papa Francisco, porque ele também deixou escritos assim maravilhosos para o nosso dia a dia educacional, né? Sem ser professor também, né? Assim, sem ser algo destinado ao professor, e sim para nós. Olha isso. Sentar-se a escutar o outro. Característico do encontro humano é um paradigma de atitude receptiva, quer dizer, a forma como eu faço isso, como eu me dedico a ouvir o outro, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro, presta atenção, dá lugar no próprio círculo. Mas o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo. Gente, olha o que ele disse. E isso é a pura verdade. Quantas vezes a gente não escuta? Quantas vezes nas nossas reuniões, nos nossos momentos de formação, a gente não se abre para escutar o outro? Nós estamos surdos, porque o mundo está muito rápido. E olha, ele continua. Às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, impede-nos de escutar bem o que o outro diz. Quando está a meio do seu diálogo, não sei se vocês já vivenciaram isso, eu com certeza vivencio e faço algumas vezes, já o interrompemos e queremos replicar quando ele ainda não acabou nem de falar. Não devemos perder a capacidade da escuta. Então, assim, que vocês não tenham levado nada do que eu falei ou do que eu vou falar com vocês. Pensem nisso. Vamos escutar. Sentar e escutar. Né? Deixa eu falar, porque conforme a pessoa vai falando, você na sua cabecinha já vai pensando ali o que você vai dizer, como você vai argumentar, como você resolver aquela situação com um pouquinho mais de empatia. E aí, né, gente, ele é maravilhoso e termina, né, falando do São Francisco de Assis. São Francisco escutou a voz de Deus, escutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, a voz da natureza e transformou tudo isso num estilo de vida. Desejo que São Francisco cresça aí em tantos corações. Então, transformar essa escuta, essa postura num estilo de vida, né? E eu sei que no fundo do coraçãozinho de vocês, muitos devem estar falando assim, meu Deus, mas a minha demanda é muito grande. Sim, a demanda de todas as pessoas que trabalham no administrativo é uma demanda grande. Ela não é uma demanda pequena, não será uma demanda pequena. Mas é por isso que a gente precisa mudar a postura, tentar ter uma postura mais de escutar, de entender, e inclusive isso vai fazer render. Vocês vão ver aqui conforme a gente continuar, né? E aí eu falo um pouco sobre a questão do atendimento, que ela é uma experiência institucional. Então, para quem procura o setor, olha isso, você representa a instituição inteira. Por mais que que todos nós aqui estejamos numa instituição confessional, veja só, nós, quando eles vêm aqui e eles falam comigo, eles sabem que eu estou representando aquilo que as irmãs pensam, que é a postura delas, que são as mantenedoras. Né? Eles não, se eu tratar mal, eles vão levar a experiência de que a instituição tem um tratamento inadequado. É a instituição, não foi a Eveline. Né? A experiência do atendimento, ela forma essa imagem. A pessoa não separa o setor, ela leva a experiência. Então, assim, muitas vezes a pessoa chega aqui e quer, por exemplo, aqui onde eu estou é a secretaria, e ela quer deixar um currículo, né? E aí você diz assim,
Ó, o currículo agora você manda por e-mail, tá? Nesse e-mail aqui, manda esse currículo, né? E aí a pessoa tá com o currículo na mão, né? Com aquela pastinha, imprimiu, mandou encadernar, né? Então, ali já tem uma história, né? Então, assim, eu sei que o RH hoje não vai ficar guardando aquele monte de documento impresso, ok? Mas pensa, a pessoa sentou, escreveu seu currículo, foi na loja, pagou para imprimir, pagou para encadernar, trouxe com todo carinho, jogou um perfume ali para dar um agrado, porque, gente, eles fazem isso. E aí traz um envelope com selinho de coração, e aí você pega e fala assim, ó, a RH hoje não pega mais, viu? Ó, pode levar isso aqui, e o e-mail é esse. E escreve o e-mail no papel. Não, diga assim, olha, eu vou te levar até lá no RH, você deixa o currículo com eles, mas encaminha no e-mail, porque no e-mail, se não tem, como não tem vaga para hoje, lá no e-mail eles têm um banco, eles vão deixar organizadinho. Fazer isso, essa forma, não é o meu setor, mas essa pessoa jamais vai esquecer. Ela pode ser que jamais seja contratada, inclusive, mas o fato de você ter feito esse bom atendimento vai fazer com que ela diga para outras pessoas: nossa, fui lá, conversei com uma pessoa, ela foi tão educada, vai você também. Você está querendo colocar seu filho para estudar lá? Nossa, eles são uma graça. E a única coisa que você fez foi não descartar aquela história, não descartar aquele contexto. Né? São coisas que são pequenas e que fazem a diferença. Alguém pode até estar pensando aí na sua cabecinha, perda de tempo, gente. Nós não vamos ficar com aquele currículo impresso. Desculpa, eu estou falando da imagem da instituição, da experiência que a instituição quer passar. Então, isso é importante, sim. Um bom atendimento corrige falhas estruturais, então pode ser que aconteceu alguma coisa grave, a forma de eu abordar vai mudar. O mau atendimento, pelo contrário, ele anula tudo que foi bom. Tudo que foi bom. Né? Aconteceu uma coisa, aí a partir dali a pessoa fala: é horrível trabalhar lá, ou não gostei de estudar lá, os professores são péssimos. Aconteceu uma coisa, e isso anula todas as outras. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E a forma de comunicar também muda a recepção da norma. Aqui, uma das coisas que a gente mais vive é a questão das regras. Nós temos muitas regras. As instituições, para se organizar, têm suas regras, têm suas normas. Primeira coisa, muitas vezes a gente precisa analisar as normas. Quando a gente começa a ter muita reclamação de determinada norma, a gente tem que olhar e pensar: será que ela realmente é necessária? Pensem aí na cabecinha de vocês, nas regras e nas normas que vocês têm nos seus setores, né? Onde vocês estão aí alocados na instituição que vocês trabalham. Será que todas essas regras, elas são de fato importantes? Elas precisariam ser assim, né? Porque a partir do momento que eu tenho certeza de que essa regra ela é fundamental, de que essa norma ela é imprescindível, eu saberei dizer para as pessoas por que elas existem e convencê-las do porquê elas têm que cumprir. Não é isso? Olha, gente, educação básica. Fui muito tempo da educação básica. As crianças perguntam, meu filho, ele pergunta, mas por que não pode ir de boné na escola? Por que o boné atrapalha a aula? Por que o boné é um adorno, aí, um acessório que faz que ele seja um ato praticamente criminoso dentro das escolas? É só uma reflexão. Nós sabemos defender o porquê? O ano passado nós tivemos aqui uma situação, acho que a irmã Vânia se recorda, que era a questão de jogar baralho. Por que jogar baralho é proibido? O que nós precisamos mostrar para o aluno que essa atitude, essa ação do jogar baralho, o que é que impede, o que é que faz o processo educativo, ou o que prejudica a instituição, ou o que prejudica ele? Muitas vezes a gente tem a norma e nem sabe por quê. Né? Por que o tempo da devolução do livro na biblioteca é de tantos dias e não de tantos? Então, nós precisamos pensar na norma a partir do momento que eu sei, ela é válida, ela é importante para os meus processos, eu saberei explicar, comunicar de uma maneira adequada e a pessoa vai sair feliz, tranquila, entendendo. E aí eu escrevi aluno, família, mas aqui eu inclusive incluo os funcionários, a gente perdoa até um erro institucional
mas a gente não perdoa a grosseria, né? A gente tolera uma regra dura quando ela foi bem explicada. Quando a gente senta e explica, diz lá ali, olha, filho, eu não posso abrir um precedente para você, que se eu abrir para você, eu tenho que abrir para mais 550, né? E as aulas já começaram, né? Então eu vou explicar com educação, com gentileza. Aí, de novo, a postura, como eu farei isso, a instituição que tem uma missão, que é uma missão especial, que tem como líder dessa missão nada mais, nada menos do que Jesus, né? Então, nós precisamos estar o tempo todo pensando sobre isso, né? Aí, vamos lá. Agora, só para vocês pensarem. O aluno chega nervoso porque ele perdeu um prazo. Ó, isso aí é o dia a dia, acredito que de 95% dos que estão aqui, tá? Isso acontece. A melhor primeira resposta, eu estou dizendo a melhor, vocês vão pensar aí, cada um. A melhor primeira resposta é: ai, que pena, o prazo encerrou. Ou, ai, que pena, não é possível fazer mais nada nesse caso. Ou, ai, que pena, vamos tentar entender a situação e ver a possibilidade que eu consigo dentro da norma. Ou, que pena, isso não é do meu setor. Essa, para mim, é até meio irônica, né, colocar ela aqui. Essa nunca deve ser falada, né? A gente tem que encaminhar, a gente tem que chamar a pessoa responsável, tem que muitas vezes anotar, ir lá para o responsável e falar: olha, você vai pegar uma situação assim, mas já vai preparado, porque a situação é essa. Então, dê jamais. Claro que vocês vão dizer assim: a Eveline quer que a gente responda o sim. Vamos entender e ver as possibilidades dentro da norma. Com certeza. Eu acredito que essa seja a melhor primeira resposta. Porém, eu posso dizer: olha, prazo encerrou. Foi dia tal, por causa disso, daquilo outro, e explicar, ouvir o porquê que a pessoa, né, perdeu o prazo, entender por que a pessoa perdeu o prazo, né? Isso é muito importante. Eu sei, porque eu também estou na prática, que vocês vão dizer assim: eles mentem, Eveline, eles inventam, vão matar o pai para dizer que foi no velório. A gente sabe disso. Mas aí, essa é a nossa missão educativa, é dizer, viu, vamos lá, né? Pensa bem, você, além desse dia aqui, você teve mais 30 dias para pedir. Você não pediu. Você já imaginou se todos os alunos fizessem isso? Então a gente vai trabalhando. Mas a questão é, a gente tem sempre que pensar numa postura que expressa mais cuidado e mais responsabilidade. Não é dizer pode tudo. Então, olha que interessante. Cuidado e responsabilidade é acolher a pessoa sem rasgar a norma. Então eu não vou dizer, ó, vou fazer o que você quer. Não. Algumas vezes a gente pode até fazer, né? Mas eu vou dizer, não, não vou fazer. Então, isso não é uma frieza, eu vou acolher a pessoa, isso não é ser frio, não é jeitinho, mas é uma postura técnica com humanidade, né? Muitas vezes a gente tem que dar alternativa e falar, bom, esse semestre você não consegue mais, tá? Mas se você voltar no semestre que vem, olha, dia tal vai ser isso, dia tal vai ser aquilo, você pode voltar, você vai ter um prejuízo? Vai, olha, o prejuízo é esse, é aquele, né? Mas é o acolhimento. Eu só não posso falar assim, que pena, o problema é seu, a vida é assim, ou a gente cumpre ou tá fora. Não, gente, porque a gente está falando com um ser humano. Ah, mas ele mentiu. Nós não somos os justos juízes para dizer, nós não somos. A gente tem que sair desse papel de juiz e passar para uma postura acolhedora e mais educativa. Olha, Jesus não disse para ela: você está perdoado os seus pecados, vá e não peque mais. Ele deu a tarefa. Não foi isso? Ele não foi bonzinho, falou: ah, lindinha, vai lá e arrasa. Não, disse: vá e não peque mais. Então aqui a gente vai dizer: que pena, você perdeu. Mas vamos lá, vamos analisar o que aconteceu, ver os prós e os contras. Agora é o seguinte, fique atento na data. No próximo semestre, se você quiser, inclusive, eu te mando um e-mail para lembrar. Olha isso, vocês vão falar: nossa, Eveline, agora você arrasou, porque onde já se viu eu tenho que lembrar. Eu vou até ajudar, porque essa é uma postura que vai mostrar para ele
que nós estamos aqui para o bem dele e não para criar um caos, uma confusão. Nós vamos ajudar, mas ele precisa se educar e também fazer a tarefa. Vá e não peques mais. Vá e preste atenção no que você está fazendo, né? É muito interessante quando a gente vai vivenciando essas coisas. Agora trouxe outro aqui, que é do Papa Leão, desse Novos Mapas da Esperança, que de novo eu deixo como tarefa para vocês. Vai, estou deixando a tarefa também, né? Olha que interessante. E tem relação com aquilo que eu estava falando. Peço às comunidades educativas, nós, tá? Então saia hoje sabendo, eu sou um educador. Desarmem as palavras. Desarmem as palavras. Levantem o olhar, guardem o coração. Desarmem as palavras, porque a educação não avança pela polêmica. Gente, aí o aluno chega, o pai chega, a gente quer discutir, quer ficar batendo boca. Não, gente, desarme as palavras. E a gente não avança pela educação, mas pela mansidão que escuta. Levantem o olhar, olha que interessante. Como Deus disse a Abraão, olhem para o céu e contem as estrelas. Saibam perguntar-se para onde vão e por quê. E aí eu vou retomar lá a questão da norma. Aí eu vou negar. E aí eu vou olhar e falar assim, nossa, mas o nosso trabalho está tão atrasado, ele está tão atrasado, que se eu colocar esse aluno aqui, que não cumpriu a norma, não vai fazer diferença nenhuma, porque meu trabalho está atrasado. Então, antes de eu responder, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está correto? Está de acordo? Porque aí eu aplico a norma veementemente ali e falo, não pode, não pode. E estou com uma coisa atrasada que eu vou demorar 10 dias para terminar. Então, não é dar jeitinho, é ser justo. Ah, não, dá para pôr esse aluno sim. Dá para pôr, porque como eu atrasei todo mundo, eu incluo ele lá e vai dar tudo certo. Né? Então, são algumas coisinhas. Olhar e perguntar para onde vão e por quê. Guardem o coração. A relação vem antes da opinião. A pessoa antes do programa, antes da opinião. Viu o que eu falei? A primeira coisa, gente, eu sei porque nós estamos aqui e eu também faço isso. A gente tem que olhar para dentro de si e reconhecer e falar, ah, esse menino está mentindo. Ele está mentindo, isso aí é conversa. Ou, ah, esse funcionário está enrolando. Não, gente, a gente tem que olhar, tirar a questão da opinião e pensar na pessoa antes. Se ele mentiu, o que está levando ele a mentir? Por que está acontecendo isso? Né? Não é fácil, tá? É desafiador. Por isso, a gente tem sempre que retomar a questão de sermos uma instituição católica, porque a gente tem que olhar para Jesus e falar, e agora? O que eu faço? Né? O pessoal que vem aqui me conhece, vocês não estão vendo, mas a gente tem eu tenho aqui na minha sala uma imagem da Madre Clélia, bem aqui do meu lado esquerdo. E o pessoal vem aqui, tem hora que eu olho para ela, a Madre Clélia, para quem não conhece, é a fundadora do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração, que é o mantenedor do Unissagrado aqui da nossa instituição. Ela é bem-aventurada, né? E ela fica sempre aqui pertinho do meu lado. Tem uma bem pequenininha que eu vou mostrar para vocês. Não sei se dá para ver. E aí eu olho para ela muitas vezes e falo, Madre Clélia, me perdoa. Quando eu perco assim, né, que eu fico nervosa, eu falo, Madre Clélia, me perdoa. Aí o pessoal já sabe que eu olho para ela e falo, me perdoa. Porque é isso, quantas vezes a gente tá com uma coisa de ódio, de raiva, e se a gente vai atender um professor, um funcionário, um aluno com esse sentimento, com toda certeza, isso não vai ser legal, isso não vai dar certo, né? E aí nós temos com isso a responsabilidade no processo. Lembra, até o momento a gente estava falando do como nós atendemos, que é o cuidado de como nós atendemos. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre como nós executamos, que aí tem relação direta com a responsabilidade, como que nós executamos esses processos. Então, um processo administrativo, ele é garantido que de justiça, de equidade, então eu vou dar, não adianta eu ter só igualdade, né? Eu tenho que ter equidade, eu tenho que dar as condições às pessoas
considerando as características e as necessidades individuais delas, né? Não é todo mundo que é igual, e eu tenho que dar o mesmo acesso para todos, o mesmo atendimento para todos. A confiabilidade, então, também no processo administrativo, ele é um processo que exige de nós que seja de confiança e a conformidade, que são a conformidade com as regras, com as leis. Nós somos instituições confessionais, somos instituições católicas, mas nós seguimos a legislação educacional brasileira, e aí nós temos que estar em conformidade com todos esses processos, né? O erro administrativo, ele não é um erro pequeno, então, quando nós cometemos algum erro, ele tem impactos grandes, especialmente impactos na justiça, né? O processo que a gente desenvolve na área que for, pense cada um aí na área que atua. O processo que eu faço, o meu trabalho aqui, ele é uma coisa séria, né? O documento, o prazo, o registro, ele tem efeito jurídico, ele tem efeito acadêmico e ele tem efeito regulatório, em todos os sentidos. Eu não estou falando só do registro do aluno no histórico escolar, eu estou falando do pagamento que ele fez e, de repente, eu não dei baixa, ele foi cobrado. Eu estou falando da compra que eu fiz e não pedi a nota fiscal e pedi para fazer com data retroativa. Então, são N situações do nosso dia a dia que elas precisam estar em conformidade, né? O bom do avanço da tecnologia é que esses processos, hoje em dia, eles são bem mais controláveis, a gente consegue acompanhar, e eles correm menos riscos, né, de falsificação, por exemplo, né? Eu digo isso, a gente aqui tem muito estágio, e aí o aluno começa a fazer o estágio e ele não trouxe o documento para nós, e a gente não considera as horas que ele fez, por questões trabalhistas, inclusive. Aí o aluno vem e fala, mas você não pode assinar com a data retroativa, que eu estava na escola, não aconteceu nada comigo, não custa nada você assinar. E aí, hoje, a gente tem um impedimento técnico, tecnológico, né? Que hoje a assinatura é digital, e na assinatura digital sai a data, né? Então, a gente não pode, na verdade, fazer esse tipo de... A gente não pode, na verdade, fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, como nós não temos, né? Nós temos essa questão da assinatura digital, os processos hoje, eles são bem mais em conformidade com a lei, né? E não é um papel só, não é um papel apenas, ele é um direito que é materializado, por isso os processos, eles precisam ser muito claros, né? E aí eu vou colocar outra para vocês. Então, enquanto isso, no dia a dia, e isso, gente, aqui é uma realidade. Eu não sei se tem outras pessoas de instituição de ensino superior, mas aqui eu coloquei um exemplo. Em visita regulatória, então, numa visita do MEC, o avaliador pediu uma evidência de um procedimento acadêmico. Então, a gente disse assim, nossa, a gente tem 100 alunos fazendo um projeto. Aí ele diz, ok, eu quero a evidência aí, os registros, a documentação, e a instituição fazia esse registro. E o resultado é que o conceito foi prejudicado. E isso acontece, né? Então, não adianta a gente ficar falando, a gente precisa ter o registro o registro de tudo aquilo, de todos os processos que a gente realiza, né? Muitas vezes a pessoa liga e fala assim, você não entra lá e altera o horário da aula para tal aula, tal aula? Você fala, claro, querida, você vai lá e altera. Não, você fala assim, você não me manda um e-mail só para eu ter aqui registrado, deixar bonitinho. Aí vocês vão falar, Evelina, então quer dizer que você está desconfiando? Não. A gente não pode confiar na nossa memória. A gente precisa deixar tudo registrado. Para no dia que eu não estiver mais aqui, a pessoa olhar e falar, olha aqui, foi alterado dia tal, porque tal pessoa pediu. Então, isso é muito importante. Isso é responsabilidade. Então, lembra, cuidado, que tem a ver com como atendemos, e responsabilidade, que tem a ver com como nós executamos. O que não está registrado não existe. E aí, olha o que eu coloquei para vocês, uma citação da ISO 2015, que é a que ainda é vigente, né? A administração baseada em documentos garante a previsibilidade, a imparcialidade e a segurança jurídica do processo. Então, isso é muito importante. E aí vocês vão dizer, e o que tudo isso tem a ver com a missão católica? Tudo.
porque a gente precisa também seguir as regras para fazer tudo certo, para garantir o direito de todos e a manutenção da nossa trajetória. E aí eu coloco para vocês, né? Isso acontece, um efeito dominó, né? Então, se o documento, um registro incorreto, o documento é inválido, tem um problema com o estudante, tem um risco. Aí eu coloquei outro exemplo para vocês. Era um erro simples, porque é isso, eu errei, mas foi um erro tão simples. Eu coloquei uma nota errada, era só uma nota errada. O menino tirou 8, eu coloquei 6. Olha, gente, bem parecido ali, era só 2 pontinhos e tal. Gerou um histórico errado, o cálculo errado, o aluno não terminou, atrasou a formatura, ele perdeu um concurso. É isso. Era só um errinho, de uma falta de atenção, de um clique apressado. Então, vamos voltar lá. Vocês vão falar, que pessoa chata, mas é isso. Jesus sentou. Então, eu sentei para fazer e eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Porque 6 não é 8 e eu prejudiquei o aluno. Porque eu dei um clique apressado, sem sentar, sem prestar atenção. Né? E aí eu coloquei outra citação para vocês, também da ISO, né? Para não dizer que eu não falei de administração, né? A organização precisa assegurar que as informações documentadas sejam adequadas e corretas e protegidas, porque os erros geram a não conformidade e aí a gente tem um risco institucional. E aí vocês vão dizer assim, mas você já ouviu alguma instituição que fechou por causa disso? Sim, muitas, tem muitos casos, é só vocês buscarem na internet, aí vocês vão achar. Existem instituições que fecham por erros de não estarem em conformidade com aquilo que é o correto, né? Responsabilidade, ela é proteção, então, de novo, a forma como nós executamos é responsabilidade. Responsabilidade protege o estudante, a instituição, nos protege, eu digo assim, opa, eu fiz certinho, deixa eu voltar aqui, né? E protege a verdade do processo, tá? A informação precisa, correta, ela é a base da responsabilidade. Lembra quando eu falei do nosso arquivo? É incrível quando aparecem pessoas aqui e eu consulto lá, né, o arquivo central e a gente encontra toda a documentação de 30, de 40 anos atrás e tudo em conformidade, né? Informação da instituição toda, do setor financeiro, do RH. Isso, gente, é mostrar para as pessoas a responsabilidade que nós temos quando nós executamos os processos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a excelência. Então, retomando, como nós atendemos cuidado, como nós executamos a responsabilidade e agora como nós sustentamos as rotinas administrativas pela excelência. Então, a excelência, ela envolve várias coisas. E aí, realmente, em cada área é bem diferente, né? Mas vamos pensar de uma maneira geral. A excelência, ela exige um padrão consistente, que muitas vezes precisa ser testado, que muitas vezes leva um tempo para ser validado, um método claro, uma conferência. Mas alguém vai conferir? Muitas vezes é importante que confira, se não tem um sistema que faça isso, que mostre, aponte o erro, né? Um registro que complete, né? Eu preciso ter o registro de todo esse processo e uma comunicação objetiva. A gente tem que comunicar. A gente precisa, se alguém me pedir uma informação, falar, Eveline, eu quero saber como que está a rotina dos alunos que estão em estágio. Eu tenho que saber responder e falar, opa, aqui está o relatório, hoje eu tenho tantos alunos em estágio. Então, nesses exemplos, vocês conseguem pensar nas ações de vocês aí no dia a dia. A excelência, ela não é perfeccionismo cansativo, porque tem pessoas que falam, nossa, lá vem de novo, tem que ser assim, assim, isso é perfeccionismo. Não é. Eu preciso ter uma rotina de como eu faço, de qual é o padrão, eu tenho as datas, é isso que a gente exige dos alunos, inclusive, que eles tenham esse acompanhamento. O setor que tem um checklist, ele reduz o retrabalho, né? Porque eu tenho um checklist, eu tenho que fazer isso, depois aquilo outro. Isso traz uma excelência na nossa rotina e o método, ele vence a pressa, porque eu tenho pressa. A gente vive num mundo apressado.
Os pais pedem uma coisa para hoje, eles querem para amanhã. O aluno pede uma coisa para hoje, ele quer para hoje. Então, eu tenho um método, e esse método ele vai me ajudar a vencer a pressa, né? Alguns sinais da excelência administrativa, que eu acho que é importante também colocar para vocês, né? É que ela não depende da memória. A gente não tem que ficar lembrando diariamente. Não, a gente tem que ter um fluxo, né? A gente não tem que lembrar. Eu tenho que chegar todos os dias e a primeira coisa que eu faço quando eu chego, eu olho se do dia anterior eu tenho algum documento para eu assinar, porque eu sei que o aluno está esperando. Então, eu preciso ter esse fluxo. Então, eu olho primeiro o documento. Depois que eu olho o documento, eu vou olhar, eu assino, eu vou olhar se tem algum e-mail. E aí eu vou fazendo tudo aquilo que eu tenho para realizar durante o dia. Eu preciso registrar as evidências. Eu entreguei o documento, eu tenho que registrar como foi que eu passei esse documento, em que pasta que ele está. Então, cada um aí organiza, né, a sua rotina da forma do seu setor onde você trabalha. Eu tenho que conferir antes de finalizar e eu tenho que, inclusive, padronizar as respostas, né? Quando eu tenho um padrão das respostas, e veja, vocês vão falar, uai, mas não falou que era humanizado, que era para sentar? Sim. Quando eu tenho um padrão de resposta, eu tenho um padrão de resposta para rotinas. Mas quando eu tenho dentro daquela rotina um caso específico, eu vou pensar sobre ele, vou fazer bem elaborado, vou pensar em outra forma de intervir, mas eu preciso ter um padrão. Agora, isso aqui é muito importante. E nas instituições confessionais, e aí eu vou dizer que a fonte sou eu mesma, porque eu não tenho evidências científicas, né? Mas nas instituições, as instituições maduras, né, elas não dependem de heróis, elas dependem de método. E o que eu vejo que muitas vezes nas instituições confessionais é justamente por essa questão humanizada, muitas vezes existem algumas lideranças que elas se fazem de heróis, né? Então, assim, o setor, ele só vai andar se eu estiver aqui. Se eu não estiver, não vai andar. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, né? A gente precisa fazer com que o setor flua, com que as coisas andem. Se só uma pessoa sabe fazer, não é excelência, é risco. E aí eu fiquei doente. E aí, o que eu faço se eu fiquei doente? Né? Quando eu, confesso, quando eu engravidei, né, há 11 anos atrás, aí, eu era diretora da área de humanas e eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vão ser esses 4 meses sem eu ficar aqui? Como que eu vou controlar tudo isso? E graças a Deus foram ótimos. Eu, inclusive, tive que vir aqui trazer a criança, porque o setor caminhou super bem. Agora, o setor que toda hora precisa do líder para poder responder uma pessoa, para poder decidir uma ação, para poder fazer qualquer coisa, desculpa, isso não é excelência, é um grande risco. Nós não podemos ter os heróis. Se o setor só funciona, então, com uma pessoa específica, isso é dependência. Então, eu coloquei uma frase aí para ficar mesmo a marca disso, né? Organizações eficazes são construídas sobre processos, não sobre talentos individuais heróicos. Então, assim, olha, é bonito, a gente tem que valorizar aquela pessoa que se dedica, sim, mas a gente não pode ser o detentor de tudo, né? A gente não pode, nós precisamos que a coisa flua, né? Alguns erros comuns, vou olhar a hora aqui, gente, porque vocês não me contam, eu não estou enxergando, só tenho 15 minutos. Alguns erros comuns, isso é para pensar no nosso dia a dia. Eu responder sem verificar, eu confiar na memória, eu apressar o fechamento, não registrar o contato e interpretar a norma sem confirmar. A gente precisa confirmar. Por isso que não pode ter um herói que sabe tudo. Muitas vezes a gente precisa sentar com o outro e falar, vem cá, vamos olhar. E isso, gente, é bonito. Isso é humildade. Isso é humildade. Eu olhar e falar assim, não consigo. Aqui, eu acho que ela está aí, que é a Carol, que é a nossa ouvidora, ela é assessora da irmã Vânia. Eu atormento ela dia e noite, porque ela é formada em Direito, e aí acontece umas coisas aqui, eu ligo e falo, Carol, olha a situação que me apareceu aqui. O que você acha? Pensei de fazer isso, aquilo outro. Muitas vezes ela fala, Eveline, acho que não. É melhor, mesmo ela sendo formada, ela fala, é melhor a gente passar para o nosso setor jurídico, faz um e-mail e a gente faz isso. E isso dá muito certo. E isso
é humildade. A pessoa humilde vai aprender para o resto da vida, porque eu não sei tudo, ela não sabe tudo, mesmo o jurídico não sabe tudo. Quando nós sentamos juntos para tomar uma decisão, a decisão é assertiva. E mesmo que não seja, que aconteça alguma coisa errada, eu sei que não foi uma decisão que eu tomei sozinha. Então não façam isso. Não caiam nesse risco para dizer, eu sou super-herói, vou salvar aqui meu setor, vou fazer. Até porque a gente está colocando a instituição em risco. Então não tem problema. Não tem problema. Ai, meu Deus, mas olha, o que vão pensar de mim se eu fizer essa pergunta? Gente, o que vão pensar está nas mãos de Deus, né? O correto é a gente conversar, a gente sentar, a gente decidir junto, e mesmo assim ainda corre risco, né? Mas quando a gente corre o risco e a gente compartilhou isso, nós estamos mais seguros, inclusive, de responder caso aconteça alguma coisa grave, né? Hoje em dia a gente está acompanhando aí, gente, as situações da LGPD, as instituições que estão implantando compliance, né? Nós estamos nesse processo, né? Então isso é muito importante hoje em dia. A responsabilidade, a excelência no serviço, ela é fundamental. Dá trabalho? Ou se dá. Dá muito trabalho, não é fácil. Para a pessoa que é estritamente técnica, que quer resolver o problema e passar para o próximo, poxa, vai sofrer, mas é o caminho correto. E é o que as instituições confessionais esperam, é o que elas querem. Nós precisamos fazer tudo em conformidade. Então, esses erros, eles não acontecem por má vontade, jamais, mas por pressão. Eu tenho que entregar, o prazo vai vencer, por pressa e por falta de padrão, muitas vezes. A excelência, ela nasce de sistema, método e não de um esforço isolado. O erro mais frequente, ele não é técnico, ele é pressa e suposição. E aí eu até lembrei de uma coisa que eu tinha colocado ali atrás, mas eu coloquei um Mentimeter e aí ele, do slide, ele sumiu. E enquanto o fluxo está correto, está tudo bem. Quando aparecer o erro, é que aí a gente vai ter um problema e isso vai ser elevado ao máximo. Então todo mundo vai falar, olha o que está acontecendo, aquele setor está sob risco. Até o momento que tudo está correndo bem, em sua maioria, não vão falar assim, olha como eles fazem bem, olha o que está acontecendo. Isso está tudo bem, gente, porque esse é um procedimento do mundo corporativo. Embora eu não veja isso nas instituições confessionais. Quando eu falei para vocês que eu fiquei feliz com o convite da irmã, porque eu percebi que ela percebeu que o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui é um trabalho de seriedade, então é um reconhecimento, né? Mas nós já vivenciamos situações onde nós tínhamos um número enorme de ouvidorias, né? Falando da Carol que está aí com a gente. Nós tínhamos um número enorme de ouvidorias, enorme. E a gente foi fazendo todo um trabalho, e hoje em dia o nosso número ele é muito pequeno. Ele é praticamente assim, sem relevância, perto do que nós tivemos, né? E é muito legal a gente perceber que quando chega uma, sai todo mundo junto, todo mundo tentando resolver, todo mundo tentando dar a resposta mais justa, a resposta mais coerente, mas esse foi um trabalho que foi sendo desenvolvido, porque foi a forma de atender que fez com que a ouvidoria diminuísse. Porque era assim, o aluno não gostou da cara do professor, ele faz uma ouvidoria. E aí a gente foi direcionando, não, ó, isso aqui é ali, isso aqui é lá, isso aqui é um caso de ouvidoria, esse aqui a gente vai responder. Então, é muito interessante, mas foi um processo que a gente foi construindo. E aí, a questão foi estabelecer um padrão, foi não agir por pressão. A ouvidoria, vamos fazer o que os alunos querem para isso acabar. Não, foi analisando caso por caso, situação por situação, tá? Mas é um processo difícil, é desafiador. E eu achei que era assim, é a frase que a gente nunca deve dizer. Eu achei que era assim. Não. Se eu tenho dúvida, eu vou atrás e eu pergunto. Hoje eu disse isso aqui. Eu falei, gente, se a pessoa me perguntar 1000 vezes, eu vou responder 1001. Mas a pessoa tem que ter humildade para perguntar, né? Como eu pergunto mesmo. Nesse ponto sou bastante chata, eu vou lá e pergunto, porque eu prefiro perguntar do que tomar uma atitude errada, né? Aqui
Pensando nisso, vamos pensar. Instituição católica, a pessoa no centro, a verdade nos registros, a justiça nos processos, o serviço com dignidade. E aí vem, então, colocar a pessoa no centro significa educar com a visão de longo prazo. Olha só, ajudar as pessoas a descobrirem o sentido da vida, a dignidade inalienável, a responsabilidade para com os outros. E isso, gente, nós estamos formando a nós mesmos. Eu entrei lá, né, na página do Núcleo de Formação Continuada para ver o trabalho de vocês. No final do ano, a irmã Vânia tinha compartilhado comigo, inclusive, o relatório que vocês fizeram. E é muito legal, porque muitas vezes na educação a gente pensa nessa formação só dos professores. E ter essa oportunidade, dessa reflexão aqui comigo, faz com que vocês também encontrem o sentido da atuação de vocês nessas instituições. Né? Essas instituições, elas têm os seus carismas, elas têm a sua missão. Então, nós precisamos também nos encontrar aqui. Gente, eu vou dizer para vocês, eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu sou muito feliz, mesmo com todos os desafios que ele tem, porque são desafios, são desafios. Alguém chamou aí que tocou alguma coisa, gente, é que falta pouco tempo, né? 5 minutos, então, nos 5 minutos eu vou bem para o fim. Vamos pensar aqui, uma autoavaliação rápida para a gente terminar. Se vocês fossem dar para vocês uma nota de 1 a 5, não precisa responder, pode pensar aí com o coraçãozinho de vocês, né? Eu confiro antes de finalizar o que eu estou fazendo? Ou eu só vou assinando sem conferir? Ou eu vou passando para o próximo? Ou eu entro lá e falo, não, vou conferir. Eu registro o que eu faço? Ou eu faço aquele atendimento, oriento e não registro? Eu confirmo o entendimento, eu faço aquela explicação, que eu acho que está clara, e eu confirmo, você entendeu? Fala para mim então, qual que é o próximo passo que você tem que fazer, que eu acabei de te explicar? Não tem problema nenhum fazer isso, eu confirmo se a pessoa entendeu. Eu sigo um padrão definido? São apenas reflexões para a gente pensar sobre o nosso dia a dia. Então, de novo, só reflexões, não é julgamento. É consciência de melhoria. Quem é excelente, quem busca excelência, se avalia, não fica se defendendo. Eu vou me avaliar, vou falar, olha, muitas vezes eu tenho dificuldade de seguir um padrão, eu prefiro pular as etapas para ser mais rápido, né? E aí eu vou colocar para vocês, então, mas também para vocês completarem aí no pensamento, né? Pensa, olha que legal, pensem nisso, em tudo que nós falamos, sobre o que as mensagens dos papas trouxeram para nós, sobre a postura de Jesus enquanto educador, sobre a nossa postura e a nossa responsabilidade que é dobrada dentro de uma instituição, né, que é confessional, e agora vou até fazer como que eu posso dizer? Vou fazer um desafio. Lembram daquela passagem que diz assim: a quem mais será dado, mais será cobrado. E é bem isso. Nós estamos numa instituição que nos dá muito, nos dá conhecimento, nos dá experiência, não nos dá só o salário, ela nos dá muitas coisas, nos dá formação, nos dá possibilidade de crescimento dentro da área da educação, mesmo não atuando como professor, mas eu tenho um compromisso maior, que é um compromisso cristão, né? E aí, vamos pensar, de coração, uma rotina que eu executo muito bem, eu arraso, né? Se eu arraso, né? Pensa uma aí. Uma que eu preciso melhorar. Eu vou dizer para vocês, o meu fluxo de trabalho, ele é alto, tá muito alto. E muitas vezes eu acho, vou dizer uma que eu acho que eu preciso melhorar, eu preciso escutar mais, porque eu também dou umas atropeladas nas pessoas. A pessoa está contando e eu já estou resolvendo o problema dela no meio, porque eu quero ser proativo. Então eu tenho que esperar um pouco mais. Eu falei para vocês fazerem isso, mas nem sempre eu faço. Agora vamos pensar numa ação concreta para essa semana. Hoje já é quinta, né, gente? E aí nós teremos o recesso, vamos voltar alguns na quarta, alguns na quinta da semana que vem. Vamos pensar. Qual é uma ação concreta que eu posso fazer essa semana?
né? O que eu posso fazer para que o meu fluxo de trabalho ele seja com uma postura mais assertiva, de acordo com a missão que a instituição tem, que aí cada um tem a sua, né? Então, a excelência, ela vem de microdecisões diárias, não de grandes projetos. Eu preciso fazer um mega projeto para revolucionar o meu setor. Eu vou fazendo várias coisinhas e tentando colocar ele em ordem, né? Então, é só mesmo para a gente finalizar. E aí eu faço essa revisão de novo. O meu objetivo com vocês era falar sobre essas três coisas: o modo de atender, que é o cuidado; o modo de executar, que é a responsabilidade daquilo que eu executo; e a excelência, que é o modo de sustentar aquele meu trabalho, né? Então, vamos à ação. Esse é o desafio, né? Que tenha as nossas ações tenham mais clareza, mais registro e mais padrão. Olha, eu ficaria aqui falando com vocês mais horas sobre isso. Eu estou totalmente à disposição. Aqui, gente, eu continuei, porque eu vou ter que pular mesmo. E eu termino aqui com vocês com a mensagem, né, da carta Novos Mapas da Esperança, do Papa Leão, e quero dizer para vocês que vocês são muito especiais, todos vocês. A escola não é só professor e aluno, a escola somos nós somos o coral, né? Então, nós sustentamos a confiança, nós protegemos as trajetórias, nós fazemos a missão da instituição através dos nossos processos. Lembra? A quem muito será dado, muito será cobrado. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é gigantesca, gigantesca. Então, eu aqui faço, né, do Papa, as palavras do Papa, as minhas, né? Peço a todas as instituições educacionais que inaugurem uma nova era, que fale ao coração das novas gerações, conciliando conhecimento e significado, competência e responsabilidade, fé e vida. O nosso trabalho vai muito além. Muito além, meu Deus, como é que eu parei? Vai muito além do que a gente possa imaginar. Então, eu quero dizer assim a todos vocês, né? Vocês vão receber aí meu contato. Fiquem muito à vontade, caso vocês precisem de alguma coisa. Eu tenho certeza que a irmã Vânia, ela me disponibiliza. Ela é muito uma pessoa assim, muito carinhosa. Ela é muito aberta. Ela é maravilhosa com as outras instituições. Graças a ela, eu tive a oportunidade de conhecer muitas outras rotinas de outras instituições, inclusive de outros países, né? Então, eu quero dizer que fiquem muito à vontade, o que eu puder ajudar, e que hoje, o que eu compartilhei com vocês, foi só um pouquinho, assim, das concepções daquilo que eu acredito e que eu tento vivenciar, viu? Fiquem, assim, muito... Quem precisar de mim, é só me mandar um e-mail, eu posso até ir aí nas instituições de vocês, viu, gente? Porque eu tenho certeza que a irmã Vânia deixa e fica aberto também aí para o pessoal do núcleo de formação também, o que vocês precisarem de mim em outras frentes, né? Até com a formação dos professores, contem sempre comigo. Claro que presencialmente, gente, eu ia adorar conhecer vocês, poder conversar, né, assim, pessoalmente, mas eu espero que nesse tempo vocês tenham aproveitado um pouquinho. Foi de coração, viu, gente? De coração mesmo, irmã Vânia.